Voltei! Ô, besteira. Mas, olha quem voltou. A pedidos de um total de 3 pessoas. Pedidos de quem mais interessa. A dona deste canal. Sim. Não, mas o motivo é maravilhoso. É o último vídeo do ano, literalmente aqui no último dia do ano, para compartilhar as nossas leituras preferidas de 2025. E eu poderia fazer sozinha, trazendo aqui minhas dicas, mas por que não trazer em dobro? E algumas coisas na nossa vida de leitoras, principalmente na dela, aconteceram em 2025 que é legal compartilhar, né, amor? É verdade. E talvez traga um perfil de leitura um pouco diferente do que a Michelle costuma trazer. Uhum. Inclusive, por acaso estava aqui para fazer a brincadeira, mas o bom culpado dessa mudança é esse cara aqui. A gente já começa por ele ou vamos fazer outro caminho? Vamos por ele, porque é incomum, né? Tá. Aí a gente vai alternando. Eu falo o meu, você fala o seu, pode ser? Tá bem. Esse aqui, na verdade, eu nem dei uma nota 5 pra ele, porque é que eu tô falando isso? Porque os outros foram todos nota 5. Eu tenho outros livros nota 5 em 2025, mas na hora de fazer a lista, não necessariamente aqueles com a maior nota são aqueles também que ficam mais reverberando ali na cabeça, que marcam a gente. Então, esse aqui tá nessa lista. Eu gostei muito dessa leitura do Matéria Escura, do Blake Crouch. Ele tem história com a nossa história e teve um ponto de virada ali na vida de leitora da Camila esse ano. Eu já contei aqui algumas vezes, inclusive, que a gente criou uma tradição pra gente, juntando duas coisas que a gente ama, que são viajar e livros. E aí a gente juntou as duas coisas e decidiu que para cada lugar que a gente viajasse, a gente tentaria visitar ou uma livraria ou um sebo daquele lugar específico e de surpresa eu compraria um livro pra Camila, a Camila compraria um livro pra mim. E foi assim que o Matéria Escura veio parar na nossa vida. Na nossa última viagem a São Paulo, a gente coincidiu de ter dias de trabalho em São Paulo e aí a gente visitou uma livraria maravilhosa, inclusive, e o Matéria Escura foi o livro que eu dei pra Camila e Camila devorou. Ele é muito rápido. Eu não lembro em quanto tempo eu li. Eu já falei no último vídeo que eu não sou uma leitora de ler muito rápido, enfim. E o ponto de virada pra mim é que eu vinha de muito tempo lendo muito não ficção. Acho que talvez eu li quando eu era um pouco mais nova, mas nos últimos anos eu tava lendo muito não ficção. E eu acho que em 2025 eu não tinha lido nenhuma ficção ainda. Pelo menos eu não me lembro de nenhuma leitura muito relevante. E o fato de eu não lembrar já diz muita coisa, né? Que talvez não tenha me pegado tanto. E aí a Michelle me deu esse livro, achei a sinopse super interessante, a gente vai falar um pouquinho aqui. E fui dar uma pesquisada e eu vi, inclusive, que é uma história que tinha sido adaptada para uma série da Apple TV. Falei, bem, não vou ver nada de spoiler, não vou ver nada da série, vou aqui ler o livro, ver como é que eu me relaciono com essa história. E eu amei, li super rápido, me envolvi bastante realmente. E por que foi um ponto de virada para mim? Porque eu vinha de muito tempo sem consumir esse tipo de literatura e pra mim foi muito legal porque eu entrei em contato com uma narrativa que a priori não me interessava tanto, com uma forma de contar uma história um pouco diferente, apesar de ter alguns pontos nesse livro que talvez gerou muita expectativa e eu fiquei esperando que ali até o final do livro eu fosse ter essas expectativas atendidas, digamos assim. Esse pra mim não foi um ponto tão alto da leitura. Foi uma leitura que me surpreendeu muito positivamente, porque abriu um canal pra eu começar a consumir outros tipos de leitura que não as que eu estava habituada. Então, para mim foi um ponto de virada muito interessante por conta dessa questão de entrar em contato com uma nova forma de literatura. E aí, para reforçar, né, o que é essa forma de literatura? Que é uma ficção científica, mas é sobretudo um thriller. Então é aquele livro construído mesmo para você devorar, para você não conseguir parar de ler. E a Camila gosta muito desse formato, em série, em filmes, em podcasts, ela adora esse tema e esses temas absorventes, né, que te prendem bastante. E aí, quando ela devorou esse livro, eu falei,
acho que tá aí, né? O seu encontro de almas. O seu encontro de almas, acho que o seu negócio é thriller. E aí ela já colocou alguns na fila, eu já tirei alguns da minha prateleira também, que eu imaginei que ela fosse gostar. E aí foi um deles está aqui, inclusive, né? Na verdade, dá pra colocar a culpa em todos que estão aí. É verdade. E aí foi uma grande virada de chave. E aí, só pra resumir rapidinho, eu recomendo muito, apesar de não ser uma nota 5, eu recomendo muito. É uma ficção científica, roda muito naquele tema muito recorrente na filosofia, na metafísica, na psicologia, que é o e se. A gente tem um personagem aqui que, de repente, tá nesse e se da vida, né? Ele construiu uma família maravilhosa, ele é muito feliz, mas ele deixou de lado o desenvolvimento da carreira para um lugar que ele poderia chegar. E aí nesse e se, algumas coisas acontecem aqui, resumindo, para não dar spoiler, para não estragar. Esse personagem acaba acessando esses diversos formatos da vida dele, esses diversos e se. E se eu não tivesse casado, e se eu tivesse seguido na carreira, ou se eu tivesse casado e tivesse me mudado para lugar XYZ. Ele, como um cientista, ele desenvolveu um método de acessar essas realidades. E aí é muito envolvente. Acho que tem questões aqui de família, de escolhas, de fato qual é o valor do e se. Sobre ética, discussão sobre ética na ciência também. Exato, perfeito. Cabe muita coisa aqui, é maravilhoso, eu gostei muito. Não vai a nota máxima porque eu acho que o final, de repente, foi meio corrido, acabou simplificando algumas coisas que eram mais complexas da história. Mas é um livro maravilhoso, pra quem ainda não se apaixonou por leitura, talvez seja uma boa opção também. Vai que vira uma chave, como virou da Camila, porque depois do Matéria Escura, ela ficou bem louca. E acho que ela leu umas 2.000 páginas em um mês. Só 2 pontos desse livro que é legal trazer. Um é de que o tema... Esse livro é de que ano, inclusive? Esse é literatura contemporânea de 2016. Vai 2016. fazer 10 anos. Então ele traz discussões sobre o metaverso, por exemplo, que elas podem passar um pouco, talvez soar ali um pouco repetitivo, né? Porque é um tema que, embora seja um tema atual, também não é um tema inédito, né? A gente já avançou bastante em produções, tanto de literatura como de audiovisual em relação a isso, mas ainda assim é muito legal. E o outro ponto é que eu acho que outros livros, inclusive um deles eu li, que eu acho que tentaram ir nessa mesma linha e na minha percepção falhou miseravelmente, como A Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que ficou muito famoso, eu vejo muitas pessoas recomendando. E tudo bem, eu acho que a experiência da leitura é uma experiência individual, mas pra mim a premissa era ótima e a execução foi pífia do livro. E eu acho que a proposta é razoavelmente parecida e a execução do Matéria Escura foi infinitamente melhor na minha percepção. Então, pra quem já leu Biblioteca da Meia-Noite, concordando ou não comigo, porque estamos em paz em discordar, acho que vale conhecer o Matéria Escura também, porque eu acho que a evolução, a execução do tema foi bem legal, bem interessante. Você recomenda a série? Eu não assisti, eu sou apegada às figuras que eu construo no livro e eu não quis assistir a série, mas a série você devorou também. Recomenda a série? Devorei, eu recomendo. Ela é bem fiel ao livro, com algumas mudanças. O elenco é muito bom mesmo, e as produções da Apple são excepcionais, são sempre muito bem executadas também. Tem uma ou outra diferença, mas é uma adaptação, não é uma reprodução ali fidedigna. Pra quem não leu o livro e foi assistir a série, talvez algumas camadas você não consiga acessar, mas eu acho que também não impede, são produções independentes, não necessariamente você tem que ter lido o livro pra você compreender a série. Agora, se você tiver lido e você vai assistir a série, acho que a experiência é bem mais legal. Boa, então recomendamos, né? Recomendamos. Listinha de 2026, pode colocar o Matéria Escura. Boa. Eu começo ou você quer? Pode ir. Posso ir pros meus? Inclusive, nos meus, eu acabei percebendo uma coisa em comum entre eles. Entre os 4 aqui, junto com Matéria Escura, que eu coloquei entre os meus preferidos de 2025. Todos esses 4 são 2 livros de não ficção, na verdade 3 de não ficção, mas meio romanceado aqui, vou explicar. Tem aqui um americano, uma sueca, um americano e um francês. Sabe o que eles têm em comum? Não. Além de ser escritores, obviamente. Não.
eles são ou atuaram como jornalistas em algum momento da vida. Ora. Assim, pra quem não sabe, né, tá chegando agora, eu sou jornalista. Eu vou ser breve aqui, até porque eu já falei muito desse livro, mas é espetacular, que é O Retalho, do Philippe Lançon. Philippe Lançon, um jornalista francês que trabalhou em vários veículos, ainda trabalha, na verdade, mas especialmente ficou conhecido por trabalhar no Charlie Hebdo, que é aquele jornal satírico francês que foi atacado por terroristas, teve quase todo o seu quadro ali perdido nesse ataque, e o Philippe foi um dos sobreviventes, e esse livro é um relato sobre o dia anterior, sobre o momento, sobre a recuperação. O retalho tem a ver com a sua aparência, com a sua recuperação, porque ele foi alvejado inclusive no rosto. E é um livro muito cru, mas também muito bonito. A escrita do Philippe é muito envolvente, então mesmo nos momentos mais duros, mais difíceis, não é um livro para querer deixar de lado. E tem a perspectiva aqui, em primeiríssima pessoa, de uma vítima de um atentado terrorista e de alguém que trabalhava com a comunicação, com a palavra, com a livre expressão. E, além de tudo, ele é um apaixonado por literatura e os livros foram muito importantes na recuperação do Philippe. Então... Conta. A gente tá com as janelas escancaradas. Então, durante o relato aqui, o Philippe também fala muito de literatura. A literatura era tão importante para ele que tinha livros que ele chegava a colocar assim na maca, a caminho da sala de cirurgia. Então, assim, livraço. Provavelmente vou falar várias vezes dele aqui no canal também. E olha, a gente não combinou, mas agora te escutando, esse livro que eu vou falar agora, que é o Terra Americana, fala sobre um jornalista também. O principal acontecimento, digamos assim, o acontecimento que faz iniciar a história tem a ver com um determinado massacre que também envolve um jornalista, e depois você conhece a história dele e da família dele. Mas o livro que eu trouxe é o Terra Americana, da... Como é que fala o nome dela? Janine Cummins. Janine Cummins. Eu falei com toda certeza, vocês viram, né? Bilíngue. A gente é brasileira, né? A gente fala português, então vamos lá. Terra Americana também foi uma indicação da Michelle, estava na tua estante, né? E nesse meu processo de... Vou ver quando eu li. Tem que ficar segurando a cartolina. Eu li em 2021. Né? 2021, tem que ficar segurando a cartolina. É, pra o pessoal saber do que a gente tá falando. Mas, me ajuda, você faz isso melhor do que eu. É porque eu falo muito com as mãos, eu prefiro ficar gesticulando. Mas o Terra Americana foi uma indicação da Michelle, ela percebeu esse meu interesse por thrillers e por histórias mais envolventes, histórias que realmente fazem a gente entrar num processo ali de imersão. E o Terra Americana, eu nunca tinha ouvido falar nesse livro. E ele fala sobre a história de uma... É muito difícil contar a história sem dar spoiler, mas isso não é bem um spoiler porque não é o foco do livro, assim, é realmente ali o comecinho, inclusive tá na descrição, quando você vai comprar o livro, tá lá na descrição, na divulgação, né? A história é contada por uma mulher mexicana. A família dela sofre um atentado no dia da comemoração de um aniversário de um dos membros dessa família. E todo o desenrolar dessa história passa pela forma como ela precisa reagir a esse atentado, tanto ela quanto o filho dela. Então, é uma história que fala sobre, evidentemente, que tem uma tragédia, que tem um viés político muito forte, né, do que está acontecendo no México nessa determinada época, nesse determinado tempo, mas tem muito um ponto também de construção de relações, de a forma como a gente lida com aquilo que pode ser perigoso, com as nossas próprias crenças, com aquilo que a gente acredita, da gente confrontar ou não as coisas que a gente acredita. É muito difícil falar sem spoiler, realmente. Me ajuda, porque você também já leu esse livro. Eu acho que tem uma coisa curiosa aqui também, as coisas vão se ligando. Eu sempre falo do repertório, como as coisas vão se encaixando, enquanto é gostoso, de como eu cheguei nesse livro aqui, que tem a ver com a Apple TV também. Mas eu volto já pra lá. Tem vários pontos aqui que, inclusive, em 2021, já me bati um pouco com a realidade que a gente vive no Brasil, mas hoje bate especialmente porque o México, mundialmente famoso, inclusive, pelo narco-estado, pelo crime organizado tomar conta das instituições, e isso é muito abordado aqui. E aí, inclusive, essa família foge, essa mulher
com essa criança fogem e fogem para onde? Para os Estados Unidos. Então também tem a discussão do processo de migração aqui, que não deixa de ser atual também. Então cabe muita discussão aqui nesse livro. É eletrizante desde o momento assim. Ela não usa de muito eufemismo, né? Não é aquela sangue jogado na cara, mas não tem eufemismo. Assim, a cena do massacre no México, ela é muito forte. As cenas da fuga, da tentativa de entrada nos Estados Unidos, elas também são duras. Tem pontos ali, inclusive, que podem ser gatilho para algumas pessoas. Mas acho que exatamente por isso é uma história que vale muito tão a pena real. conhecer. É uma história tão real. Inclusive, aí aqui sendo bem vulnerável e transparente. Esse tema da imigração, embora seja um tema muito atual, um tema que frequentemente a sociedade como um todo fala bastante, nunca foi um tema que eu me debrucei muito, por interesse, por não me ater muito a esse tipo de discussão. E esse livro abriu uma porta pra mim de ir pesquisar temas que, na minha percepção, eram tão absurdos, eram coisas tão absurdas que aconteciam de pessoas que fazem essa tentativa de tentar entrar nos Estados Unidos, principalmente ali via México, né, dado que são países fronteiriços, que eu fui pesquisar e eu falei, eu não acredito que isso é verdade, porque eu achava que era algum recurso narrativo fantasioso da literatura. Inclusive, a autora do livro, a Janine, ela fez uma pesquisa com migrantes, né? Então, inclusive, tem uma entrevista dela que eu honestamente não consegui assistir muito. Eu não vou entrar nos motivos, mas eu não... Eu vou. Vamos ser polêmica? Tudo bem a gente ser polêmica não, hoje? Tem a ver com a Apple TV. Como é que eu cheguei nesse livro? A Apple TV tinha uma série com a Oprah, com a apresentadora do Clube do Livro da Oprah. E eu assisti, na época, eu acho que nem teve mais episódio novo, acho que acabou. Mas eu assisti aos episódios e eu cheguei a comprar muitos livros do Clube do Livro, porque era muito bacana. Tinha a indicação do livro e depois tinha uma discussão com o autor, com personagens, enfim. A gente que gosta muito de conteúdo literário, aquilo era um presente. A gente não necessariamente tem à nossa disposição coisas bacanas. Mas, em relação a esse livro, eu lembro que na época eu já fiquei incomodada com a própria Oprah, com os outros convidados sobre como eles trataram a Janine, porque ela não é necessariamente, ela não tem um lugar de fala, ela não passou pelo que ela descreveu, ela não tinha todos os elementos mexicanos de imigrante, enfim. E ela foi massacrada por causa disso. Na época eu já me incomodei, mas eu até recomendei pra Camila dessa vez, você leu? Dá uma olhada na série também. Eu me incomodei na época, acho que eu nem assistiria de novo, mas tenta dar uma olhada. E aí, na verdade, eu até tentei assistir de novo. Mas é muito incômodo. É muito indigesto. Eu tentei, eu acho que eu consegui assistir, 15 minutos da entrevista, que na verdade não era uma entrevista, era um tribunal. Era um tribunal. Você vê que a Janine, ela às vezes ela tá prendendo choro. Ela tá assim, ela tá extremamente desconfortável. Acuada. Porque ela sofreu um hating pesadíssimo na época nas redes sociais. E ela não foi convidada, na minha percepção, a percepção dos 15 minutos que eu consegui assistir, ela não foi convidada para falar sobre o livro, para falar sobre o método de pesquisa, sobre a abordagem que ela utilizou. Ela foi convidada para se defender do hating. E, inclusive, eu não gostei da forma como a Oprah... Não, a Oprah, pelo amor de Deus. Não gostei. Eu acho que a Oprah, ela entrou na onda e ela só foi. E o livro é excelente. O livro é excelente. É excepcional. De longe, top 3 melhores livros que eu li na vida, assim. Eu acho que o livro é muito bom. Foi muito cruel o que fizeram com ela, mas o lado bom, ela também tinha muitos defensores. O problema é que o ódio... faz muito barulho, né? Ele faz mais barulho, então, infelizmente, mas tá aqui recomendadíssimo. Recomendo muito. Inclusive é um livro que certamente eu vou presentear pessoas que eu gosto e que gostam do tema, porque é um livro muito bom mesmo. Inclusive você já ia presentear agora, mas a Amazon não conseguia entregar a tempo. E aí a amiga recebeu outro livro, mas o Terra Americana estava na lista. Quem sabe no aniversário dela do ano que vem. Talvez. Aí eu vou pra um de ficção, que tem um pouco de relação também com esse contato com realidades que a gente acha que conhece, né, pela mídia, pelas notícias, enfim, pelas redes sociais, e a gente quase sempre ou sempre conhece superficialmente, e outras realidades que a gente não conhece de maneira nenhuma, e que aí a gente depende do nosso esforço mesmo, assim, de sair do canto, pesquisa, tem curiosidade, vai atrás. E foi o que aconteceu com esse aqui, com o Stolen. E como é que eu cheguei nesse livro? Fez parte dos meus exercícios de fazer leitura em inglês. Esse aqui é um livro sueco,
mas eu faço pesquisa frequente de livros em inglês para ler. E esse aqui estava na lista, gostei da sinopse, estava num valor muito, muito bom. Inclusive, fica uma dica, os livros em inglês geralmente são muito mais baratos, tem promoções incríveis do que os traduzidos. E coloquei esse na lista e não me arrependi, foi uma baita leitura. Como eu disse, ele se passa na Suécia e ele tem aqui também muito de autobiografia, porque a autora, Anne Helen, como a protagonista, como a família protagonista aqui, ela faz parte de um povo indígena da Suécia. E aí acho que aí já pode ser curioso, né? Porque acho que a gente conhece povos indígenas de diversos lugares, mas tem, acho que, uma visão um pouco caricata. Eu não sabia que existiam povos indígenas na Suécia. Eu também não. E esse livro entra nessa cultura desse povo, que é o povo também da autora, da Anne Helen. E tem uma rena aqui na capa, porque essa família, esse povo especificamente, eles vivem da criação de renas. E é também um romance de formação, porque a gente vai acompanhar uma garotinha de uma dessas famílias que cria rena, e eles têm ali, em determinado momento da vida, um ritual para cada criança ter uma rena de estimação, entre aspas, para chamar de sua, para batizar, enfim. Mas essa garotinha vê essa rena ser assassinada por um personagem específico e ela carrega isso a vida dela inteira. Então a gente vê essa garotinha crescer com esse trauma, com essa dor. A cena é muito triste, a gente sofre junto com ela também, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo o que é que acontece ali na Suécia, se tem a ver com preconceito, se tem a ver com disputa geracional, tem o papel do jornalismo, tem o papel da polícia, então tem muito dessa realidade aqui também que parece muito com a nossa, então a gente se sente próximo, apesar de uma realidade completamente diferente. E eu conheci um lado completamente inesperado para mim da Suécia, com uma trama muito envolvente, emocionante, com muitos pontos de reflexão. Eu não vi ainda tradução, só vi a versão em inglês disponível para venda. Eu, inclusive, precisei cadastrar esse livro no Scooby, porque não tinha nem a versão em inglês. Não tinha, procurei, não tinha, e eu que tive que fazer o cadastro. Então, se vocês procurarem lá o Stolen, fui eu que precisei fazer o cadastro. Enfim, um livrão para entrar numa realidade exótica, desconhecida e que vale muito, muito a pena conhecer. E de quebra você treina o seu inglês. E é um inglês super acessível, super tranquilo. Tem uns termos aqui do dialeto, enfim, mas nada atrapalha, na verdade só enriquece a experiência. Muito bem. Chegou a hora de falar da minha obsessão de 2025. Literalmente ela ficou obcecada. Não é que eu fiquei, eu ainda estou, porque agora eu fico consumindo conteúdos do fandom na internet, né? Dado que já terminei de ler a saga. Terminei os que foram publicados, porque vem aí a Cotar 6. E vamos lá, né? Eu ia te furar, desculpa. Pode falar. É porque eu ia falar também como é que... Eu ia te pedir pra falar isso. Que sintonia. Fala como é que eu descobri essa maravilha aqui. Tá, bom, vindo também desse efeito do Matéria Escura, do Terra Americana, de livros que eu entendi que estavam nessa vibe, eu comecei a prestar atenção em outras coisas também pra encontrar livros que ela fosse amar, que ela fosse devorar. E aí eu tava assistindo ao canal do Ryan Holiday, que eu já indiquei aqui também, que ficou muito famoso, falando de estoicismo, e tem uma livraria, ele abriu uma livraria dos sonhos. Dentro dessa livraria só tem livros que ele e a esposa leram e amam. E aí ele criou um quadro no canal dele para receber algumas pessoas, geralmente famosas nos Estados Unidos, e ele vai andando com a pessoa dentro da livraria e tirando o livro da prateleira e indicando. E aí ele tirou esse livro e indicou para uma pessoa e falou assim, olha, esse livro aparentemente seria um livro adolescente, juvenil, mas a minha esposa leu, são 2 adultos, amantes de leitura. A minha esposa leu, ela devorou e ela amou. E é um livro de fantasia e pipipipopopó, ele escreveu mais. Aí eu falei, vou sugerir pra Camila. Porque um detalhe aqui também, ela ama fantasia. Quanto que você gosta, por exemplo, de Guerra dos Tronos? Eu sou obcecada. Inclusive, estamos quase em janeiro, estamos quase, na verdade, em 2026, que vão ter 2 produções audiovisuais do universo Game of Thrones. Então eu tô aqui, na expectativa. Mas, gente, primeira coisa, isso aqui não é um livro pra adolescente, porque tem hot, tá? Na escala dos livros aqui, eu acho que o último volume é o que tem mais, é o que tem um hot mais explícito. Esse aqui é um hot mais soft, mais levinho, mas tem hot. Então,
Se você é um adolescente, ou se você tem filhos adolescentes, irmãos adolescentes, não é pra você ler isso aqui, tá? A tia Zona falando, né? Mas eu não conhecia a Sarah J. Maas. Nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha ouvido falar dessa saga e pra mim foi uma surpresa maravilhosa ler isso aqui. Inclusive, esse é o primeiro dos 4. Esse é o primeiro dos 5 volumes publicados, porque a Sarah, vou falar deles de maneira resumida, porque acho que vocês quiserem um vídeo falando só sobre a Cotar, vocês pedem que eu volte e eu falo minhas percepções de cada livro. Mas não promete? Eu volto, se pedirem, se tiver 150 comentários pedindo, eu trabalho com metas desafiadoras. Boa. De todos esses aqui, os meus favoritos são o volume 1, que é o Corte de Espinhos e Rosas, e o volume 3, que é o Corte de Asas e Ruína. Eu descobri que no fandom as pessoas piram nesse aqui, que é o Corte de Neve e Fúria, que é o segundo, que é maravilhoso, mas não é um dos meus favoritos. Aí acho que vale a pena eu falar um pouco mais desse primeiro, que foi o que abriu o universo pra mim. Nesse primeiro, tem toda a apresentação... Boa. Tem toda a apresentação do universo da Sarah J. Maas aqui, o universo de ACOTAR. Então, você vai se posicionar geograficamente, e aí, inclusive, sempre no começo dos livros, tem um mapinha de como o continente, digamos assim, ele é organizado. Justamente para você entender do que a autora tá falando, esse universo que a autora constrói, né? Porque realmente é bem diferente. O universo da fantasia é um universo diferente do que a gente está acostumado ali com a ficção tradicional, digamos assim. Os nomes são bem difíceis, tanto o nome dos lugares como o nome dos personagens. Então, ela repete bastante, a minha teoria é que ela repete bastante para você memorizar, porque realmente são nomes bem diferentões, assim. E nesse primeiro livro é onde ela vai situar você no tempo, no espaço, na descrição dos principais personagens. O livro, ele é contado a partir da perspectiva da Feire. E aí os outros livros, eles têm o primeiro, o segundo, o terceiro é a partir da perspectiva da Feire, e os outros a partir da perspectiva de outros personagens, e o novo livro vai ser de uma outra personagem que não está confirmado ainda, mas já tem aqui toda uma especulação de qual perspectiva vai ser essa. E tem uma coisa muito interessante dessa saga, que ela não tem pressa de fazer você chegar nos acontecimentos rápido. Ela vai construindo esse universo, ela vai construindo emoções com você, construindo a forma como você se relaciona com cada um dos personagens, e você vai se encantando absolutamente por todo esse universo. Aqui no final do primeiro livro tem um grande plot que você fica, meu Deus! Eu lembro que eu fui até altas horas da madrugada lendo, você já tinha dormido, eu tava lá obcecada, porque eu falei, eu só vou dormir depois que eu terminar isso aqui. E imediatamente no outro dia pela manhã já fui pro segundo livro, que é o Corte de Neve e Fúria, que é esse grandão aqui. Inclusive isso é uma coisa legal de dizer, os livros são enormes, especialmente esse, o 3 e o volume 4 aqui também, o laranjinha. Mas são livros de uma leitura muito fluida. Então não são livros densos, embora tenha muitas histórias, muitos personagens, muita localização, presente, passado e futuro se conectando o tempo todo. É um livro que você consegue ir acompanhando, não é um livro que você tem que ficar voltando. Eu só ficava voltando no mapa, porque realmente eu queria entender geograficamente onde acontecia cada uma das coisas. Mas acho que, para resumir, porque o objetivo aqui não é falar especificamente de cada um dos livros, é dizer que, como saga, ACOTAR arrebatou meu coração, assim, fiquei completamente apaixonada, porque a forma como o universo é construído é muito interessante. Inclusive, abriu aqui minha mente para eu ler outra saga da autora, da Sarah J. Maas, que inclusive foi a primeira saga que ela escreveu, que é Trono de Vidro. Editor, coloca aqui a foto. Eu já comprei, inclusive, o box, já tô concluindo o primeiro livro, inclusive, e as minhas próximas leituras vão ser dos 8 livros aí da saga de Trono de Vidro. Eu me apaixonei pelo universo, então é isso. Aí só uma prova, segura aqui. Faça aqui sua cartolina. A prova de que virou, de fato, de que o Matéria Escura virou, de fato, uma chave de leitura para ela, que sempre diz que lia devagar, apesar de não, ela sempre leu bem, ela só não lia com pressa, enfim. Esse aqui é o primeiro, né? É o primeiro. Esse aqui, ela começou, a gente tá em dezembro. Ela começou em outubro. Então, tá aqui, ó, de outubro até aqui, ela devorou tudo isso aqui e já começou a outra série da mesma autora. E leu Terra Americana. E li Terra Americana. Li Terra Americana.
Porque teve algum desses aqui que ela não tinha, ela comprou e a Amazon ia levar, sei lá, 3 dias pra entregar. Ela falou, ai meu Deus. Aí ela pegou o Terra Americana, louca. Engoliu o Terra Americana também. Loucura boa. Exatamente. Indico fortemente. E, de novo, quem quiser que eu grave vídeo falando sobre a Cotar, é só colocar nos comentários. 150 comentários. Vem pra cá, Tom. Bom, vou pros meus últimos agora. Um aqui também eu vou passar mais rápido, porque também já falei dele no canal, que é do maravilhoso Tom Wolfe. Inclusive tem um dele que eu indiquei pra você na sua fila, que é A Fogueira das Vaidades. Sim, tá bem ali. Maravilhoso, perfeitão. E o Tom tem livros de não ficção e livros de ficção. E ele é um daqueles nomes maravilhosos do chamado novo jornalismo, do New Journalism, que mistura jornalismo com literatura. Então isso aqui é um jornalismo literário maravilhoso de um tema que eu amo muito, que é espaço, que é corrida espacial, que é astronomia. Inclusive, tenho um astronauta tatuado aqui. E aqui o Tom Wolfe faz o relato ali desde o comecinho do desenvolvimento da corrida espacial nos Estados Unidos, muito incentivados pela competição com a União Soviética. Então, ele detalha isso aqui também. E começa ali antes dos planos de ir para a Lua, obviamente, mas dos primeiros voos orbitais. E ele acompanha esses eleitos. Então, a gente descobre aqui, para quem não sabe, que eram pilotos de caça, eram pilotos da Força Aérea, treinados para fazer esses voos orbitais e que depois seriam desenvolvidos, seriam evoluídos e chegariam à viagem à Lua, a chegada do homem na Lua. Inclusive, fala aqui sobre como surgiu o termo astronautas, como se dava o desenvolvimento dessas naves, desses foguetes, e enfim, tem muitas curiosidades aqui e contada da forma maravilhosa que é a cara do Tom Wolfe. Então fica fortemente recomendado aqui também. E por último, eu achei que esse livro nem fosse entrar assim entre os meus preferidos, porque eu tava tendo uma relação meio estranha com ele. É o Verdade ao Amanhecer, do Hemingway, que é um autor que eu adoro. E por que eu peguei ele aqui da prateleira? Só uma coisa, esse foi o que você comprou na Bienal. Na Bienal, né? Lembrei dele. Inclusive, curiosidade, comentei aqui também, a gente foi pra Bienal e não tava legal, não foi legal, não foi confortável, não foi bem organizada. Nos próprios estandes de compras não tinha muita opção legal. Isso aqui foi o último garimpo, né? Eu falei, meu amor, pelo amor de Deus, vou fazer aqui uma última parada, vou fuçar aqui nesse stand só para o saldo não ser totalmente negativo dessa Bienal. E aí eu achei uns Hemingways lá, escondidinhos, estavam sujos, eu tive que limpar, enfim. Paguei uma pechincha e porque aqui me deu vontade de ler agora, em 2025. Porque no último vídeo que eu fiz aqui recomendando livros curtos, eu sugeri a leitura do Paris é uma Festa, do Hemingway, que eu adoro, e aí me deu vontade de ler de novo. E aí dos dois que eu tenho aqui ainda por ler, peguei o Verdade ao Amanhecer, que é autobiográfico, e aqui tem tanta coisa que até é difícil de escrever, mas por isso também é muito interessante e por isso também dá um conflito de saber o que é que a gente acha do livro. É de um período que o Hemingway passou na África, durante um safari, passou muito tempo, ele amava a África e ele era uma espécie de um líder militar ali desse safari, por vários motivos, enfim, não vou entrar em detalhes nem dar spoiler. Foi com a esposa dele, com a esposa da época, e aí, assim, pra resumir, além de um líder militar, um líder de segurança ali, uma autoridade ali daquele safari, ele também acabava sendo um líder espiritual. Então tem momentos assim que a gente pode até interpretar que ele está debochando dos locais. Ele viveu um trisal enquanto estava na África. Tinha a esposa e tinha uma namorada local. E inclusive, obviamente, o trisal era só da parte dele, a esposa não participava. Então era um trisal. Era uma traição. Era uma no caso. Não, mas era autorizada. Apesar de... Era um relacionamento aberto. Não necessariamente. Depois a gente pode Enfim, gravar um vídeo falando sobre o que significa. Muitos detalhes aqui. Inclusive, essa esposa, em vários momentos, ela dá sinais de que ela não vive tão bem com aquilo. E um desses sinais é uma obsessão que ela tem por caçar um leão específico. Ela demora meses para caçar esse leão. E as pessoas ficam se perguntando por que tanta obsessão. E em algum momento do livro tem uma dica de que
que era ali uma questão emocional, uma questão de se provar, quase uma vingança, uma competição feminina, enfim. E além disso, o Hemingway bebe o tempo inteiro, ele tinha um problema com álcool, e aqui ele acorda de madrugada para beber, ele bebe no café da manhã, ele bebe quando ele vai para outra vila, ele bebe o tempo inteiro. Caça, obviamente, tem algumas cenas aqui dolorosas de caça, e o tempo todo ele fica tentando convencer o leitor de que tudo é feito com propósito, sem que o animal sofra, mas não é bem o que acontece aqui. Tem a relação dele com os livros também, então é uma passagem muito legal, que é um dia de chuva, que eles não conseguem fazer nada, então eles ficam lendo e conversando, acho que é uma das passagens mais gostosas do livro. É muito Hemingway, a escrita é maravilhosa, a gente devora, mas pode suscitar aqui em vários momentos aquela pergunta do quanto separar ou se vale separar o autor da obra. Mas é um livraço, assim, acho que vale para conhecer. Foi editado pelo filho dele, foi publicado póstumamente, então também tem esse alerta aí, que inclusive eu recebi um comentário muito legal no canal sobre o cuidado com autobiografias, então vale muito a leitura, mas com esse olhar de... é uma pessoa falando dela mesma e de quem ela convive, e um filho editando póstumamente. Mas entrou aqui, pelo que eu falei, porque é daqueles livros que marcam, não é uma nota 5, foi uma nota 4, é uma nota alta, mas é daqueles livros que marcam, que você lembra de muitas passagens aqui, fica como referência na memória e como sugestão de leitura também. Então, até poderia falar de outros aqui, mas a gente gosta de conversar, né, amor? E esse livro, e esse vídeo duraria 5 horas. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Foi um ano maravilhoso pra gente. 2025 foi um ano muito bom. Foi um ano incrível, Muito inclusive de leituras, com chavinhas viradas aqui, leituras maravilhosas, e espero que o de vocês também seja assim, e que 2026 seja incrível. E de novo, recomendamos colocar qualquer um desses livros aí na lista de leitura de 2026. Quer complementar? Só uma pergunta, se você pudesse resumir o seu ano literário de 2025, como você resumiria? Nossa, a gente não podia ter combinado. Não, eu não sei, eu acho que foi você muito combinar. variado, que é a recomendação que eu faço. Tem muita gente vomitando regra no YouTube, dizendo que você não leia clássico, ou que você só leia clássico, ou que você não leia contemporâneo. Enfim, eu acho que você tem que ler o que você quiser. As minhas leituras foram muito variadas, me enriqueceram de formas diferentes, e foi rico. Foi um ano muito rico pra mim. Que legal. O seu também? Foi. Eu acho que eu consigo quebrar em 2 momentos. Acho que no primeiro semestre eu ainda estava um pouco desconectada. Eu estava um pouco desconectada da leitura nos últimos tempos. E eu acho que o segundo semestre do ano foi um semestre onde eu voltei a enxergar a literatura como descompressão, como lazer, como hobby. Facilmente eu deitar e ficar 3 horas seguidas lendo e não querer fazer nenhuma outra coisa, e só dormir depois de eu terminar. Mais um capítulo, mais um capítulo, mais um capítulo. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Então foi um ano de reconexão com a literatura. Enfim, foi um ano maravilhoso Foi. pra gente. Todos os links para todos os livros que a gente citou aqui, vou colocar aqui na descrição do vídeo. E espero os comentários de vocês aí no canal também. Inclusive, muito, muito, muito obrigada pela companhia todo 2025. E espero vocês aqui também em 2026. Às vezes sozinha, às vezes muitíssimo bem acompanhada de novo. É isso, pessoal. Beijo. Beijo, um abração e até a próxima.